Começa agora a sua edição do Cabrini News, um jornal produzido pelos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Madre Cabrini. Eu, Lígia Fonseca, e minha colega de bancada, a Ilana César, somos responsáveis por apresentar o jornal de hoje. No jornal de hoje teremos empregos. Como está a questão do emprego no Brasil e como está a questão do desemprego? O que os trabalhadores, os empregados estão fazendo para se manter durante essa pandemia? Na meteorologia, vamos conferir o clima nos países sede do Colégio Madre Cabrini: Brasil, Itália e Estados Unidos. Na reportagem, a gente vai falar um pouco sobre como os famosos estão reagindo nesse confinamento, nessa quarentena. Nos esportes, como os atletas estão fazendo para se manterem em forma e como as pessoas estão treinando dentro de casa. Também teremos um bloco chamado Em Casa. Nesse bloco, trataremos sobre algumas situações de o que você pode fazer em casa. O que você pode fazer, como aproveitar melhor as lives do momento. Como os países estão lidando com a situação de lockdown. Também vamos conferir a situação da saúde mental das pessoas e a questão da obesidade na quarentena. Política. Um representante diretamente de Brasília vai contar as atitudes do governo de Jair Bolsonaro e seu reflexo durante a pandemia, contando um pouco mais sobre as crises durante seu governo. Na área da cultura, quais atividades devemos fazer durante a quarentena? Tudo isso e muito mais aqui no Jornal Cabrini News. Fique atento a essa edição. Boa noite, eu sou Rodrigo Kenzo e hoje, no jornal, iremos abordar um assunto bastante polêmico no cenário atual, que é o desemprego diante da crise da pandemia do coronavírus no Brasil. O isolamento social afeta a economia? Quais as principais medidas econômicas que foram adotadas pelo país para minimizar a crise? Quais os setores foram mais atingidos e quais tendem a não sofrer com a pandemia? Será que o retorno da economia ou isolamento vertical devem acontecer imediatamente? Enfim, são muitas questões que abordaremos de forma sucinta e sempre baseada em fatos. Hoje, teremos dois especialistas em economia, o Gabriel Morgado e o Ícaro Gautama. Um dos principais pilares do mercado econômico como um todo é a relação de oferta e demanda. Assim como em toda relação recíproca, quando uma das partes não faz o seu papel, resulta em um ciclo de reações negativas no ambiente. Considerando o confinamento causado pela necessidade de se prevenir contra o Covid-19, os ofertantes, principalmente os trabalhadores informais, autônomos e os prestadores de serviços não essenciais, se vêem em uma posição desvantajosa diante de uma demanda praticamente inexistente. Enfim, uma ação preventiva que desencadeia o problema na economia, o desemprego, agravando o cenário da crise na saúde. Tais reações negativas são comprovadas pela pesquisa feita pelo IBGE, expondo que a taxa de desemprego alcançou 12,2% no primeiro trimestre de 2020, cerca de 12,85 milhões de brasileiros desempregados. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, afirma via análise que há mais de 400 milhões de empresas que estão em zonas de risco mediante a crise mundial da Covid-19. Entre estas empresas estão incluídas as de manufatura, varejo, restaurantes, companhias aéreas e hortelarias. Entretanto, os trabalhadores e empresas das áreas de TI, saúde, telecomunicação, varejo e comércio de eletrônicos podem se tranquilizar mais, pois estarão mais estáveis durante a crise, contanto que esta interrupção causada pelo vírus não dure entre 6 e 12 meses. A fim de diminuir os impactos causados pela crise mundial da Covid-19 no Brasil, o governo federal instituiu uma medida provisória sancionada por Jair Bolsonaro no dia 1º de abril que garante a trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores um auxílio emergencial de R$ 600 durante os próximos 3 meses, a fim de garantir a eles uma renda mínima para os trabalhadores brasileiros de maior vulnerabilidade e menor renda. Mesmo entendendo a gravidade dessa situação e os problemas apresentados, o governo deve priorizar a saúde e a integridade física da população,
fazendo assim com que o isolamento horizontal seja mais respeitado, se tornando o método mais eficaz de combater a pandemia. Boa noite a todos! Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o estado de Nevada, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, dia 15 de maio. Segundo fontes, os moradores de Utah e da Califórnia sentiram um abalo, com aproximadamente 7,6 quilômetros de profundidade. Boa noite. Veneza foi novamente afetada por inundações neste domingo 17 de maio. Outras regiões do norte da Itália também foram atingidas por um mau tempo, com chuvas que já duram cerca de 2 semanas. 10 dias depois de sofrer com uma maré alta sem precedentes nas últimas décadas, Veneza foi afetada por um novo água alta, com um pico com cerca de 130 centímetros acima do nível médio do mar. Olá, boa noite. Essa chuva continua assim, principalmente no extremo norte da região, onde é normal chover bastante. Um dos motivos é a entrada de umidade vinda do mar e do sistema que acontece na zona de convergência intertropical, que favorece o aumento das nuvens de chuva. E o risco de chuva forte é para toda essa área, do Amazonas até o Amapá e uma parte do Pará. Amanhã, a chuva será volumosa em Manaus, Macapá e em Boa Vista, com a temperatura em elevação. No Nordeste pode chover no Maranhão, mas não uma chuva volumosa. Vai estar mais concentrada na Paraíba e em Sergipe, mas principalmente no recôncavo baiano. Pode chover forte. Em Salvador, já choveu quase metade do normal durante o mês todo. Então, Lana, o tempo é firme e seco nessa região aqui amarela do mapa, então sul, sudeste, centro-oeste, uma parte do norte e no interior do nordeste. Isso é causado pelas massas de ar seco que se espalhou por todo o país, funcionando assim como uma tampa, não o deixando formar nuvens chuvosas. Por isso, o domingo vai ser muito ensolarado, com aquele sol de outono e as características normais da estação. Então, manhãs mais frias, tardes mais quentes e a umidade relativa do ar bem baixa. Então, muita atenção para essa parte aqui do mapa, onde tem alto risco de queimadas. Em Brasília, o domingo vai ser ensolarado. Menos calor, 25 graus. Mesma máxima de Florianópolis. Em Porto Alegre, os termômetros chegam a 24 graus. Como em Cuiabá, onde vai fazer calor amanhã, máxima de 34 graus. Aqui em São Paulo, menos, máxima de 22 graus. No Rio, tarde de sol, máxima de 29 graus. Continuando com Porto Alegre, no dia 6/6 de 2019, um clarão foi visto no céu da cidade que intrigou seus habitantes. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Santa Maria, foi confirmado que se tratava de um meteoro. O meteoro teria viajado por cerca de 13 segundos a 49.000 km/h até ser visto no céu. Uma ótima noite. Boa tarde, sou a Gabriele Damaso e hoje nós iremos falar sobre o mundo do esporte. Bom, com tudo isso que tem acontecido no mundo do esporte, através da pandemia, tem afetado bastante, pois sabemos que o esporte é um alto entretenimento para todas as pessoas. Infelizmente, com tudo isso, não podemos ter nenhum tipo de aglomeração, então os atletas eles não estão treinando, mas eles não deixaram se abalar com isso e eles estão treinando através de aplicativos de videochamada ou até mesmo através das suas redes sociais. Aqui no Brasil, tivemos a perda dos nossos principais campeonatos, que são os campeonatos estaduais, o Brasileirão e também a perda da Libertadores. Na Europa, tivemos a perda da Champions League, mas uma boa notícia é que hoje, dia 16 de maio, teve a volta do campeonato da Bundesliga no campeonato alemão. Bom, é isso que temos para falar hoje. Nós, brasileiros, estamos esperando ansiosamente chegar a nossa vez para trazer de volta o nosso futebol. Boa noite. Boa noite, senhores espectadores. Hoje estamos aqui para falar uma doença que está transformando o mundo inteiro, que é o Covid-19. Agora, o nosso outro âncora vai falar sobre a doença, o senhor João Pacheco. O coronavírus mudou drasticamente a vida das pessoas. A quarentena levou boa parte do mundo para dentro de sua própria casa e grande parte para a internet. Esse isolamento social foi essencial para a diminuição do contágio dessa doença. Todos os estabelecimentos compartilhados por muitas pessoas, como academias, igrejas, escolas, escritórios, restaurantes e muitos outros estabelecimentos,
estão sendo fechados por conta dessa quarentena e por causa dessa doença, para ela não se espalhar mais entre o mundo e entre as pessoas e não acontecer mais problemas. Mas isso não impediu as pessoas de fazerem o que faziam antes, porém agora tendo que fazer tudo dentro de casa. Exatamente. As pessoas que iriam frequentar a academia, obviamente não vão poder parar do nada, até mesmo pela sua própria saúde. Assim, muitas academias e personal trainers famosos estão fazendo lives. Isso que é uma boa alternativa, né, para aquelas pessoas que não gostam de ficar paradas. Além de manter o corpo saudável, é também importante manter a sanidade mental saudável, isso tudo dentro de casa, como o pesquisador, biólogo e cientista Átila Yamarino disse nas suas lives sobre a atual situação da Covid-19. Boa noite! Hoje iremos falar sobre isolamento social e como os famosos estão reagindo a essa situação. Agora com vocês, o nosso repórter Tomás Kamer irá falar com a dançarina Isabela Fujiki. É isso mesmo, Isa. Hoje a gente vai entrevistar outra Isa, que é a dançarina Isabela Fujiki, que já está famosa nas redes sociais, fazendo algumas perguntas para ela sobre a quarentena, como o que você anda fazendo, principalmente como uma dançarina, que você não pode ficar parada, tem que fazer exercício, certo? Bom, eu acredito que eu ando fazendo mais ou menos as mesmas coisas que todo mundo. Eu leio um livro, eu converso com os meus amigos por ligação, por mensagem, eu jogo um jogo. Eu tentei montar um quebra-cabeça, mas confesso que não deu nem um pouco certo. Eu tenho minha rotina de exercícios e de alongamento, porque eu não posso parar, né? Porque senão perde a flexibilidade. E ficar parado também não é muito bom. Entendi. Pelo menos você tentou montar o quebra-cabeça. Não sei nem se eu ia conseguir começar. Mas que bom que você tá aí fazendo exercício, porque é muito importante, certo? E também o que você tá achando dessa quarentena, o que você acha que tá acontecendo no mundo inteiro e as dicas que você também dá para os seus seguidores para fazer ou ajudar alguém nessa pandemia. Bom, eu acho que o que tá acontecendo é bem chato, porque um monte de gente já morreu, tem que ficar em isolamento, só que não é todo mundo que consegue, porque precisa trabalhar, precisa sustentar a casa. Não é todo mundo que tem acesso a um hospital para conseguir se tratar. E, enfim, é uma situação bem chata. E uma dica que eu dou é: você pode oferecer ajuda para um vizinho seu, que seja mais idoso, para ele não precisar ficar saindo na rua. Claro, você vai oferecer essa ajuda para ele usando máscara. E aí você oferece ajuda para levar o cachorro dele para passear, caso precise, ou para ir no supermercado, na farmácia, comprar algum remédio. Acho que é uma maneira de conseguir ajudar quem tá em mais grupo de risco. É isso mesmo, e eu também tenho que concordar com esse fato de ajudar os mais velhos a fazerem as coisas que precisam fazer, não podendo sair de casa pelo próprio grupo de risco. E por último, a última pergunta: como você está se sentindo no isolamento? Você mudou alguma coisa, na sua opinião? Como você tá? Bom, pra falar a verdade, eu tô me sentindo como um pássaro preso dentro de uma gaiola, porque você não pode sair, é como ter asas e não poder voar, sabe? Mas acho que o importante é manter a mente ocupada, sempre estar tentando se distrair, conversando com sua família, com seus amigos, lendo livro, sei lá, desenhando, se você gostar de desenhar. Eu mesma comecei a pintar a porta do meu quarto, porque é uma forma de me distrair e passar o tempo mais rápido. Bom dia, Brasil, bom dia, São Paulo, bom dia, mundo. Bom, logo depois que a pandemia do coronavírus começou, o chefe de medicina forense da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, Klaus Puscher, ele realizou uma autópsia junto com a sua equipe, em que ele analisava os corpos das pessoas que foram vítimas do Covid-19. Logo após os resultados das autópsias, ele realizou uma entrevista para uma televisão alemã, em que ele dava opinião sobre o coronavírus.
E agora com vocês, o repórter Luigi Rovai. O show disse que a histeria criada em cima do novo coronavírus é completamente exagerada, argumentando que todos os corpos analisados por ele tinham pelo menos uma doença séria prévia que resultaria em morte ainda no curso desse ano, com ou sem o vírus. De acordo com ele, a idade média de morte era de 80 anos, e cerca de 80% dos mais de 180 corpos analisados sofriam de doenças cardiovasculares. Ich finde es wirklich völlig unangemessen, wenn ein Präsident seinem Volk erzählt, wir sind im Krieg, oder wenn eine Bundeskanzlerin die Situation vergleicht mit dem... Em suas palavras, o medo do vírus ser altamente letal e de que muitos vão morrer é completamente exagerado. Nós queremos deixar claro que não queremos estar em uma cela de vidro. Nós não podemos nos proteger de tudo e esse vírus não é de alto risco. E também não é uma sentença de morte para os mais idosos e doentes. A maioria de nós irá sobreviver. O show conclui: esse vírus não é assassino. Beruhen auf Thrombosen, weswegen ich ausdrücklich immer sage, bitte bewegen. Durante o isolamento social, o sedentarismo acaba se tornando comum, com a falta de orientações e artifícios que proporcionam a atividade física. Como consequência, temos uma série de comportamentos que interferem na saúde, como o estresse acumulado e a compulsão por alimentos hipercalóricos, que resultam em hábitos nada saudáveis para o corpo. Contudo, estudos recentes revelam que a obesidade é a condição crônica que leva mais pessoas a serem hospitalizadas pelo novo coronavírus. A inflamação, gerada pelo excesso de peso, é a grande responsável pelas complicações nesses indivíduos. Por isso, há necessidade de fazer exercícios físicos durante esse período e, além, ter uma alimentação balanceada. Entrevistamos um funcionário de um mercado local em Jardim São Gabriel, região São Mateus, e descobrimos que durante a pandemia houve um grande aumento nas vendas de alimentos hipercalóricos, como farinha de trigo, fermento biológico e vários tipos de alimentos congelados. Porque muita gente vai lá para comprar só isso, inclusive, né? Mas no começo da pandemia mesmo, os produtos que eram mais procurados eram os alimentos básicos, né? O arroz, o feijão, o leite, né? O café, o açúcar, esse tipo de coisa. Mas agora essa procura diminuiu bastante, né? E o pessoal está indo menos no mercado. O que mais fica cheio às vezes no final de semana. Estudos e pesquisas emergentes já mostram o impacto da Covid-19 na saúde mental em todo o mundo. Débora Kestel, diretora do Departamento de Saúde Mental da OMS, diz que o isolamento, o medo, a incerteza, a turbulência econômica, todos causam ou podem causar problemas psicológicos. Também foram registrados aumentos nos casos de depressão e ansiedade em vários países. Entre aspas, a saúde mental e o bem-estar das sociedades inteiras foram severamente afetados por essa crise e são uma prioridade a ser tratada com urgência. Completa Kestel. A busca por entretenimento caseiro é crescente com o andamento do Covid-19. Muitos artistas adotaram as lives como uma forma de entreter e principalmente de segurar as pessoas em casa nesse momento tão delicado. Antes da quarentena, cursos online já eram bastante utilizados. Com o avanço da doença, a procura se torna ainda maior. Aprender uma nova língua, tocar um novo instrumento ou uma atividade física pode nos entreter e trabalhar o psicológico diante dessa situação. Muitos shows, festivais, estreias do cinema, peças de teatro foram cancelados como uma medida de prevenção à doença. Pensando nisso, listamos alguns conteúdos e atividades para realizar durante esse isolamento, medida nas quais você pode ver no nosso site. Plataformas de streaming e canais por assinatura estão liberando muitos conteúdos para você assistir e reassistir nessa quarentena. Tudo gratuito, viu? Uma forma de entretenimento são os games. E uma notícia que deixou os fãs muito contentes foi que a Epic Games liberou GTA V gratuitamente na sua plataforma. Agora os fãs poderão baixar do dia 14 a 21 de maio o game de graça. Vamos lá jogar? Atualmente, vários museus abriram suas exibições para visitações virtuais. Alguns deles são o Museu Britânico, que fica em Londres, a Galeria Nacional de Arte, que fica em Washington, D.C., o Museu Orsay, que fica em Paris,
o Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, que fica em Seul, e o Museu Pergamon, que fica em Berlim, como vários outros. Também nessa quarentena, podemos ver que vários chefes de cozinha estão fazendo transmissões ao vivo ensinando receitas para seus seguidores. Alguns Instagrams e alguns canais do YouTube são Table for Five, a Bela Gil, o Ricardo Toscani e Cansei de Ser Chefe. Política atual do Brasil com a Gazelle. Meu nome é Giovana Gazelli e hoje vamos falar da crise política no Brasil. Com a saída de 2 ministros da Saúde e a saída do ministro Sérgio Moro, em meio à crise do Covid-19, já chega a 9 o número total de ministros que deixaram ou trocaram seus postos no governo de Jair Bolsonaro. O presidente se comporta como se a crise do Covid-19 não fosse um problema dele. Ele fez 2 passeios por Brasília em dias sucessivos e disse que ninguém vai tirar seu direito de ir e vir, mesmo com o Ministério da Saúde e a OMS indicando e afirmando que o isolamento social é o melhor nesse momento. O presidente defende a tese que apenas grupos de risco devem se manter isolados, porém, ele faz parte de um grupo de risco e ainda é contra isolamento social. Bolsonaro está politicamente isolado, não tendo apoio no Congresso. Ministros do Supremo derrubam a campanha publicitária antes do lançamento e proíbem preventivamente a edição de decreto que o presidente cogitou a editar. É isso. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Gostaríamos de relembrar que nesse isolamento você saia se realmente é necessário. Mantenha a distância das pessoas. Lave bem as suas mãos e use máscara. Tudo vai passar, estamos juntos nessa. Você acabou de conferir a situação ao redor do mundo no jornal Cabrini News. É sempre importante que, se você tem a oportunidade de ficar em casa, fique em casa, use máscara e higienize bem as mãos. É isso e boa noite! Boa noite!